Olá, eu sou a Clara Soares, sou consultora, jornalista e, claro, professora aqui do Lab de Moda. Eu sou a sua professora de negócios. Na nossa primeira aula, gente, nós falamos muito sobre como ter um nome, né? Fiz até algumas brincadeiras aí com vocês para que a gente tenha aí um tema descontraído também. Você que está saindo da faculdade, você que sempre sonhou em ter uma marca de moda, esse é o seu momento. Vamos aprender então o segundo passo para a gente criar uma marca de moda valiosa, que você vai aí até um dia vender para um grande grupo. E eu quero presenciar isso, hein? Quero fazer parte da sua história. Vamos lá, então, falar de uma coisa muito importante hoje que a gente esquece, sabia? A gente ficou ouvindo aí, vê um monte, né? Tem influenciadora que tem marca, tem loja que você já deve ter visto aí, lojas pequenas que criaram marcas que viraram grandes impérios. Então, como é que eu faço para fazer isso? Não é tão simples assim. Vocês viram que até para dar nome, o quanto é importante um nome forte, um nome bacana, um nome que vai ficar ali no mercado para sempre, né. Não é tão simples assim. Tem coisas que a gente precisa pensar antes de qualquer coisa. Você viu lá como é importante o nome, certo? Então, checkpoint para o nome. Agora, gente, eu preciso começar a fazer os porquês. Vem cá, para que você quer ter uma marca de moda? Por que que você quer ter uma marca de moda? Por que que você acha que com isso, né, você vai expandir os seus negócios, ou então você vai ficar de repente famosa em um mercado, as pessoas vão querer consumir os seus produtos? A gente precisa se questionar, porque assim, tem tanta marca de moda no mercado que você me pergunta: "E aí, eu vou ser mais um no meio de tudo isso?" Não, não vou ser mais um. Se eu me a se eu prestar muita atenção numa coisa chamada necessidade. O que que é essa necessidade, gente? Eu preciso entender que existe uma necessidade do mercado e uma necessidade de consumo. A gente é que diz para as pessoas o que elas vão consumir, né. Precisamos pensar numa coisa também muito importante, o mercado hoje, ele recebe e incorpora marcas, né, que têm contexto, que têm propósito, que têm um sentido, então não adianta porque eu achei que uma roupa fica legal na minha amiga, que eu vou fazer tudo, vou fazer uma direção criativa inteira sobre a roupa que eu achei que ficou legal na minha amiga, né. "Ah, eu vi uma malha", eu gosto tecido malha, né, gosto muito de malharia, então vou fazer uma coleção inteira de malharia e vou bombar no mercado. "Nossa, eu vi que tem uma amiga minha que ela tem um e-commerce que está bombando". Não é bem por aí, tá. A gente primeiro precisa observar, antes da gente lançar qualquer coisa no mercado, a gente precisa perceber qual é a demanda, o que que o mercado está precisando naquele momento. Ele precisa de marca, gente, que tenha propósito, ele precisa de uma marca que se preocupe com o meio ambiente sim, tá. Não venha você achar que fazer uma marca, senão você vai competir com um monte de gente e vai ficar fora, né. Você está fora, se você não estiver pensando nisso lá para frente, nas tais ESGs, né, se você não pensar em nada disso, você vai ficar fora do mercado hoje, né. Você não vai ser uma marca querida, você vai ser mais uma marca que cobra caro. Então durante no finalzinho de todas essas aulas, você vai ver que a gente vai ter um curso bem legal, onde eu ensino até você a precificar o seu produto de moda. Por quê? A moda brasileira, em alguns momentos, ela fica um pouco cara, né, então a gente precisa pensar nessas coisas todas, tá. Mas hoje, premissa básica aí, falei então do nome, falo agora sobre necessidade de mercado, então por quê? Mercado e consumo, certo? Pense nessas 2 coisas, o que que o mercado precisa e como eu vou consumir essa peça, né, como é que eu vou vender também essa peça. Outra coisa muito importante, eu tenho facilidades. Na página seguinte das minhas folhinhas aqui, você vai ver o que são essas facilidades, eu preciso pensar nisso também. Por quê? Vamos lá? Olha só, quando eu penso em facilidade, gente, eu preciso pensar nisso aqui, né, eu fiz o porquê lá, então, vamos voltar na folha. Vocês vão ficar doidinhos e doidinhas hoje aqui comigo. A gente fala sobre necessidade, certo? Então eu pensei lá, o mercado precisa disso e disso, né? Pensei no que o mercado está necessitando e como é que estão as relações de consumo, né? Mas aí, esse primeiro porquê é muito vago, você concorda comigo? A gente precisa meio que deixar ele mais específico, né? Então, para eu criar uma marca de moda, gente, eu preciso pensar em de quem eu vou comprar esse tecido.
né? Não é assim, eu crio o papel, aceita tudo, quando você está lá na faculdade de moda, ou que você já teve aí um pequeno contato, ou se você nunca teve nenhum contato, a gente precisa de um esboço de coleção. Depois que eu criei o meu nome, eu começo a meio que esboçar o que eu quero, o que eu não quero, gostos e desgostos aí. Mas eu primeiro preciso pensar nos meus fornecedores. Quem é que vai fornecer o tecido para mim? Eu vou comprar esse tecido aonde? Né? O que ele vai ter? Ele é algodão? Ele é malha? Ele é 100%? Né? O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com tecidos mistos, tecidos de reuso. Primeiro, eu preciso saber onde buscar esse tecido, né? Então, assim, antes de você começar a executar a sua marca, você precisa pensar aonde você vai encontrar esses fornecedores, tá? Tecidos, aviamentos. O que são os aviamentos, gente? Vai ter botão? Que cor de linha que eu vou escolher? Isso tudo parece que se você não prestar muita atenção no caminho, isso vai ficando um processo muito moroso, muito difícil, e aí você acha que você deve contratar 1 milhão de pessoas nesse primeiro contexto, e não é bem por aí, tá? Eu sempre falo isso, para você que está empreendendo pela primeira vez, especialmente na área de moda, isso não é uma aventura, né? Isso é uma coisa que a gente precisa sentar e organizar. Nada mais é quando eu começo a elencar tudo aquilo que eu preciso, é de fato fazer um primeiro planejamento, né? Então, quem serão os meus fornecedores? Lembrando, tecido, vou anotar aqui para vocês, e aviamentos, né, que são as premissas básicas aí, tá? Quem vai fornecer, então? Quem vai produzir? Quem é que vai produzir essa roupa para mim? Quem primeiro vai modelar? Lembra lá? Tem um vídeo muito bacana que eu falo, depois vocês peguem alguns anteriores aí que vocês vão passar no meu feed, ou vocês vão ver aí na aula também, aonde eu falo de uma coisa muito importante, que é quem produz. Primeiro eu preciso saber quem vai modelar, a modelagem é muito importante, certo? Então, quem vai ser modelista? Você é modelista? Você faz isso? Por favor, então, se você já é modelista, faça você mesma, né? Vamos economizar nesse começo. Se não, procure uma pessoa, um modelista, uma modelista que conheça sobre o que você quer fazer. Então, de repente, tem várias modelistas, que são essas profissionais tão valorizadas no mercado e que devem mesmo, porque fazer modelagem não é fácil, tá? Não é uma tarefa simples. Você primeiro precisa pensar: eu vou fazer malha, vou fazer tecido plano? Então você vai ter que ver qual dessas modelistas é mais indicada para o seu produto, tá bom? Então também pensar aqui em quem vai produzir. Na sequência, quem vai fazer a minha peça piloto, ou seja, aquela primeira peça. É a peça que você primeiro vai escolher para depois, enfim, aprovar. Então, quem vai produzir é fundamental. Quem modela, quem costura. Quem vai fazer tudo isso para você, né? Você já tem isso na sua cabeça? Nem pense em começar uma marca, em colocar isso no mercado, em fazer um Instagram, e fazer, de repente, colocar nas redes sociais, pensar em tudo isso sem antes ter quem vai fazer para você, tá bom? Então, quem vai produzir também é muito importante, que é o quê? É a manufatura, a matéria-prima e o maquinário. De repente, você vai trabalhar com jeans. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Se você vai trabalhar com jeans, você precisa saber que todo jeans, todo e qualquer jeans, ele tem uma série de acabamentos diferenciados. Ele precisa de várias etapas para que ele chegue até você de uma maneira mais qualificada, né? Então, o jeans ele vem bruto, ele vai precisar de lavagem, ele vai precisar de um pesponto de uma cor diferente. Ele vai precisar de botoneira, que é aquela maquininha de botão, ele vai precisar de um zíper, então tem vários tamanhos também de zíper, né? Ele vai precisar, na sequência, depende de uma outra lavagem, então, ai, Cora, eu acho lindo, eu sempre sonhei em ter uma marca de jeans, é a minha vida. Quem primeiro vai fornecer esse jeans para você? Né? Tem várias tecelagens nacionais maravilhosas, com jeans de muita qualidade, que você primeiro precisa procurar. E ver se você vai também poder fazer esse investimento, né? Algumas não revendem para pequenos produtores. Então, de repente, uma ideia é você começar com uma piloto, com pouquinhas quantidades, fazer alguma coisa menos elaborada, assim, para você ir testar. Sempre teste A/B funciona muito bem,
para quando você está começando aí a sua criação, né. Então, se no seu caso você vai fazer jeans, você precisa também procurar. Lembra aqui, ó, eu preciso aqui saber, quando eu falo das minhas facilidades, quem é que vai produzir esse jeans, né? Quem modela jeans bem, né? Que você conhece aí. Quem é que modela, quem é que costura bem o jeans? Jeans não é qualquer máquina de costura que faz. Então, se você tá achando que aquela sua maquininha de casa, caseira, vai tentar costurar um jeans aí, ele tem uma gramatura. Todo jeans, gente, por curiosidade, também aqui, ele tem um peso, gramatura significa o peso, tá, que vocês vão ver indicação pela sigla OZ, tá. Então, quando você vê um jeans aí, a gramatura dele, vem por OZ. Então, quando você começa a colocar tudo isso, todo esse planejamento, todo esse monte de coisinhas, você começa a ficar com a carinha bem assim, ó, vou até pegar uma folha nova. Aí você faz assim: "Cora, pelo amor de Deus", eu fiquei, ó, tô desanimada. Não desanima, não desanima, tira essa cara, bora pra cima, porque a gente primeiro então, a gente aprendeu a fazer o nome, aí a gente aprendeu a fazer, então, esse planejamento, né, que ele é fundamental. Outra coisa que preciso ter no meu planejamento aqui, que eu começo a ter esse planejamento, né, eu preciso entender para quais lugares, isso depois, numa próxima aula, para quais lugares eu vou vender. Então, vou voltar aqui para vocês, ó, fazer a pergunta, vamos de novo comigo nesse recapitulando aqui, tá? Primeiro, por quê, né? Para quem, né? O que que o mercado está precisando? O mercado está precisando, por exemplo, de marcas, como eu falei lá no comecinho dessa aula, de marcas que têm um contexto, que têm um sentido, que se propõem, né, a fazer algo de diferente. Eu preciso buscar uma necessidade. Então, de repente, o mercado são vários, né, a gente precisa definir segmentação do produto. O que que é segmento de produto? Eu vou trabalhar com, primeiro, né, feminino, masculino, eu vou trabalhar com moda plus size, eu vou trabalhar com moda regular, como é que eu vou fazer isso, né? Para todas essas especificidades, eu preciso procurar quem vai fazer. Então, são essas facilidades aqui, que parecem que são fáceis, né? E aí eu vou então para os meus fornecedores, que vão me fornecer aí o tecido, o aviamento que eu vou querer trabalhar na minha marca, quem vai produzir de fato, né, modelagem e costura, né, e depois eu preciso pensar em tudo isso. Eu vou precisar de algum maquinário, então, específico, e aí eu venho para cá, lembrando então que é aqui que começa o primeiro caminho do meu planejamento, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, não fiquem piradas, tá? Nem fiquem pirados, é muito fácil, é muito simples para a gente começar, mas a gente precisa colocar tudo isso no papel. Não deixem de começar fazendo o planejamento. Então, pensei no nome, achei o nome X, depois eu vou para o meu planejamento, certo? Pensem bem e a gente se vê na nossa próxima aula.